Culto de abertura e também o culto da família de hoje, que começará às 20 horas, e amanhã, às 13h30, inicia o seminário de pastores, ungidos, diáconos e obreiros. Mas nós estamos aqui agora para um pré-culto. O pastor Luiz Eugênio, que é o secretário-geral da Igreja Cristã Maranata, ele que vai conduzir, vai ministrar o culto de abertura e esse culto de sexta-feira, que é o nosso culto da família. Pastor Luiz Eugênio, esse culto da família já é um culto já há um bom tempo realizado e tem sido uma bênção para as nossas igrejas, uma bênção para as famílias. Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmãos, Pai do Senhor Ian. Realmente esse culto tem sido um culto muito abençoado, porque nós temos observado não só nos dons, no momento da oração e na palavra também, o Senhor tem resgatado muitos. Eu me lembro até do último culto da família que eu fiz aqui, eu trouxe uma palavra sobre o carcereiro, né? O carcereiro que entrou em desespero porque teve um terremoto, ele assustou. Então, eu até falei que tinha gente que precisava de um terremoto na vida dele, né? Para poder acordar. Interessante que depois, na semana do seminário, eu tive um seminário aqui, a irmã me procurou: pastor, o senhor pregou o que disse sobre carcereiro. O senhor sabe que eu sou carcereiro? Eu pedi que ele dê uma palavra de Deus sobre a minha vida e eu sou carcereiro. Então, a hora que eu recebi aquela palavra, dei que chorou na hora, porque ele viu Deus falando com ele. Ele precisava de um despertamento espiritual para a vida dele, né? Então aquilo ali foi muito importante. Então esses cultos da família têm despertado, o Senhor tem dado muitos sinais a muitas pessoas que participam desse culto. Tem sido uma bênção realmente, né? O culto da família, ele tem uma forma muito especial, porque ele tem, após a mensagem, ele tem 5 minutos de oração, onde os próprios familiares, né, oram pelas suas famílias, e isso tem sido um resultado de grandes frutos e de grandes bênçãos no meio da família. Tem também o momento da consulta à palavra, no qual o Senhor dá uma palavra a cada um, né? Aquela palavra que o Senhor tem de ânimo para as vidas. Então, o culto de sexta-feira é um culto da família. E também ainda falando sobre a família, né? Nós conversávamos um pouquinho antes, né? Até que está sendo preparado um livro aí, né? Que fala das famílias. Pode adiantar um pouquinho? Nós estamos trabalhando, para com a irmã Sara. A Sara está vamos trabalhar junto para fazer um livro que vai abordar a parte de família, de filhos, de casamento, de tudo, né? Uma filha de uma forma geral. Então, a Sara tem muita experiência nessa área, vai nos ajudar. Vamos ver se nós trabalhamos juntos nisso aí, para sair esse livro. É um livro não muito extenso, né? Nós vemos que a família, ela está sob ataque, né? Porque a família foi a entidade estabelecida por Deus. Deus, quando estabeleceu, foi Deus que estabeleceu a família. Falou ali que não era bom que o homem esteja só. Ele veio ali com a adjutora para estar junto com ele, formou ali o casamento do Senhor. Então a família, o adversário ataca a família porque foi Deus que formou a família, né? Mas nós vemos o seguinte, que a família, com todo esse mundo fragilizado, vemos um momento chamado a sociedade líquida, né? Negócio muito volátil, as pessoas têm uns relacionamentos muito fragilizados, né? Mas o Senhor tem abençoado, porque esse momento de fragilização, antigamente as pessoas tinham uma amizade, ou um relacionamento, uma vida com um vizinho, um amigo, ou a família, a esposa. Os relacionamentos eram mais duradouros, né? Hoje qualquer coisa a pessoa quer. Hoje está parecendo igual a rede social. A pessoa tem um amigo, tem 200 amigos, de repente ele bloqueia todo mundo, não quer mais nada. É uma coisa só num toque no computador, né? Antigamente as famílias tinham cerca, um do lado do outro, então era mais difícil todo dia ver a pessoa, não tinha como essa ruptura, né? Então hoje nós vivemos esse momento muito delicado, mas a verdade é o seguinte: o servo de Deus,
a família do Senhor, os servos que eles têm que lutar pelo lar, porque, como o apóstolo Paulo falou, né? Não é bom que o homem aparte da mulher, nem a mulher aparte do homem. Ou seja, lute pelo lar, né? Porque tem que saber que há batalha travada sobre a família, né? Então, as famílias têm que estar preparadas para enfrentar. Até o pastor que sempre fala o seguinte, ó, casamento não é para fraco, não. O irmão é muito fraquinho, está com medo. Medo não vai nem casar. Tem que casar e enfrentar as batalhas da oração. Nós temos esse dia de oração para a família. E sabendo que nisso o Senhor tem um propósito de vitória, né? Porque o Senhor Jesus, Ele falou sobre isso também e valorizou também. E, na verdade, nós temos que valorizar a nossa família. Lembramos de muitos textos na Bíblia. A Bíblia só mostra muitos textos, as falhas nas famílias, mostra falhas, porque toda família tem os seus problemas, né? Mas, quando buscou o socorro do Senhor, o Senhor sempre socorreu. Eu lembro de Davi, eu até trouxe uma palavra uma vez, Davi, ele foi para a guerra com os valentes, esqueceu a família para trás, a esposa, o filho, ficou tudo lá. Quando ele voltou, os amalequitas tinham levado todas as famílias. Ele pediu misericórdia a Deus, para Deus dar uma nova oportunidade. E ele foi, consultou o Senhor, porque não tinha consultado antes, né? Consultou o Senhor, foi. E o Senhor deu uma grande vitória, resgatou a esposa, os filhos, todos os valentes choraram. Eu sempre falo o seguinte, valente, Davi era guerreiro, o homem valente mesmo, e os guerreiros valentes, e todo mundo chorando, porque as esposas e os filhos perderam para o amalequita, o adversário. Então, a família toca profundamente em qualquer um, certo? Profundamente. Eu sempre falo para os irmãos o seguinte, ó, quando você tiver uma situação difícil na sua vida, uma enfermidade, alguma coisa, o que vai estar com você e a sua família? Então, não esqueça da família em momento algum. Aliás, tem um texto bíblico que eu gosto sempre de lembrar, que o apóstolo Paulo fala o seguinte, ó, que o marido ame a esposa como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. Interessante que não tem nenhum texto que o Senhor manda dar a vida por nada a não ser pela esposa, né? E manda o marido dar a vida pela esposa. E uns textos, tem até o irmão que falou, pastor, esse texto está na Bíblia mesmo? Você não dá para tirar um texto difícil desse? É difícil mesmo, mas é isso mesmo. É a batalha na família, no lar, né? Filhos, tudo aí. Então, são as nossas batalhas, mas lembra sempre que todas as investidas que vem no lar, o adversário quer destruir as famílias, mas Deus é o restaurador de família de lar, né? Isso é importante. Tem uma promessa na Bíblia que desde novo me chamou muita atenção. O Senhor Jesus, ele diz, aqui a palavra diz, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, o Senhor, ele tem a bênção para todos da família. Eu me lembro da minha mãe, a minha mãe foi uma pessoa que soube esperar, de orar, esperar. Meu pai da minha casa foi o que mais demorou a se converter, mas quando ele converteu foi instantâneo. Ele mudou completamente a vida e a promessa do Senhor, crê no Senhor Jesus, será salvo da tua casa, se cumpriu. Então essa é uma promessa, né? O Senhor quer abençoar toda a família, não é só um da família, né? Exato, isso mesmo. Então nós vemos que, na verdade, os jovens, às vezes o jovem está estruturando para ter um lar. Eu até gosto de falar com o jovem o seguinte, ó, você quer casar? Tem que responder 10 perguntas. Normalmente eu faço umas 10 perguntas para o jovem que vai casar. O jovem fica assustado, ó, se não responder, não tem condição de casar, porque casamento tem que ter. Aí eu faço algumas perguntas, por exemplo, pergunto para o jovem, vem cá, você, o que você pensa sobre o divórcio? A esposa ou a esposa? Eles têm que ter uma resposta. O que impediria seu casamento? Aí eu vou perguntando, o que impediria seu casamento? Vocês pretendem ter quantos filhos cada um? Aí um fala, um ou outro. Como é que você enfrenta a situação da modernidade? Às vezes a esposa ganha mais que o marido hoje. Você tem problema com isso? Não tem problema não, pastor. Submissão bíblica, tem problema? O que você entende sobre isso? Eu vou perguntando. Então, são várias perguntas que é importante o jovem, quando vai casar, está noivo, está para casar, ele responder, né? Uma das perguntas mais importantes que tem
se ele conhece algum defeito, pelo menos 3 defeitos, cada um tem que falar do outro. E a jovem está cheia de amor, assim, não sei o quê, não vê defeito, tem que ver defeito, porque defeito vai aparecer tudo depois de casar, não adianta. Diz que 70% dos defeitos aparecem depois de casar, então tem que descobrir alguns defeitos, né? Porque tem alguns, que eu sempre falo, tem alguns defeitos que são defeitos que não tem conserto, não. Às vezes, o marido, ele é, por exemplo, ele é meio bagunçado assim, a esposa quer que ele seja arrumadinho, seja tudo organizadinho, vai ser difícil ele ser organizadinho ali, né? Talvez com a questão que tem aí, esse método aí que é dono de organização, como é que é? Organização e método, né? Organização e método. Eu consigo, mas eu acho meio difícil, porque a pessoa nasceu com aquele jeito de ser, é igual você mudar um Pedro, não, Pedro tem que ser igual o João, cada um vai ser diferente, não tem jeito, né? E a questão da palavra, falando do casamento, né, que a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Então, o casamento no Senhor tem essa terceira pessoa, né, que não deixa a coisa se romper com facilidade. Exato. E esses 10 conselhos são bênçãos, né? Quem consegue, né, viver segundo o conselho do Senhor na família, colhe muitas bênçãos para o lar. Exatamente. Então, o texto de hoje, vocês podem dar uma adiantadinha aí? O texto é 2 Reis, né? 4:26. Vai bem contigo? Então, é uma abordagem sobre a questão da família, a necessidade, né? As ocorrências da nossa vida, como nós reagimos diante das situações. Então, é um texto que fala da sunamita, né? E uma mulher que enfrentou uma grande batalha, mas venceu, né? Importante. Então, toda família enfrenta batalhas e tem necessidades. Essa mulher até uma mulher rica, né? Mas toda família tem necessidades. Seja rico, seja pobre, seja mais ou menos, tem necessidades. Então, ela soube enfrentar aquilo ali, né? Soube enfrentar. Foi ela que fez um quartinho ali para o profeta, né? O profeta Eliseu, né? É, isso mesmo. Abriu o coração ali e aí houve bênção no lar. Um detalhe muito importante disso aí, né? Mas então, o que Deus quer, em Lucas 12:53 diz assim, a família acontecerá um problema nessa hora, o pai se voltará contra o filho contra o pai, a sogra contra a nora contra a sogra, e vai a confusão na família, Lucas 12:53, né? Jesus fala sobre isso. Eu até brinco que Jesus não fala nada do genro, só fala da sogra e nora. Eu acho que sogra e nora acho que a questão de sogra e nora é porque acho que um tem com ciúme do outro, do filho, alguma coisa, eu não sei por que não, mas a Bíblia, mas a verdade é isso aí, essa confusão na família, Lucas 12:53, não é para um lar de servo de Deus, né? O servo de Deus deve ter harmonia no seu lar, mas Jesus falou que esse momento profético haveria uma confusão nos lares, né? Os entendimentos entre pai e filho, filho e mãe, aquela confusão toda, mas ele falou, é um momento profético isso, né? Profético, assim, não, mas não precisa ter isso na família de servo de Deus, né? Amém. O sinal aqui do Manaim tocou. Tá na hora. Isso quer dizer que está perto do culto, falta ainda uns 5 minutinhos, o pastor Luiz Eugênio já vai para o púlpito e nós estamos encerrando aqui o pré-culto. Eu me despeço com a paz do Senhor a todos, que o Senhor abençoe os lares, as famílias e acompanhe o culto que vai iniciar logo agora, em seguida. Amém. Amém. Paz do Senhor a todos, que o Senhor abençoe. Amém.